Oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. E no vídeo de hoje estou voltando para a gente fazer mais um tutorial nesse canal, continuando nossa saga de Estúdio Ghibli aqui no canal. E dessa vez estou trazendo uma personagem que quando eu postei, todo mundo foi à loucura, que é a Kiki. Gente, sério, ela tá linda demais, muito pitiquinha, muito bonitinha. E eu fiz questão de fazer ela com todos os acessórios possíveis dela. Então ela tem o lação clássico dela, tem a bolsinha dela, tá? E aí temos a vassoura, que tem o rádio, tá? E temos também o Didi. Gigi, Didi, como você quiser chamar. Olha só que gracinha. E ele tem, isso aí, seus 4 a 5 centímetros de altura. Ficou muito pequenininho, muito bonitinho. E ele é muito rapidinho de fazer, tá? Então a gente vai ter aqui, basicamente, ela completa com o gatinho, a vassoura, todos os acessórios, tá? E é bem simples de fazer, na verdade. O vestido dela a gente faz separado para vestir depois, então ele fica assim uma peça única, bem bonita. Eu gosto muito desse modelo de vestido e eu estou encantada, ela tá muito lindinha, tá? E eu sei que vocês gostaram muito também, muita gente pediu para eu postar logo o tutorial, porque estava ansioso. Então aqui estamos com o tutorial. Já comenta aqui qual tutorial do Estúdio Ghibli você gostaria de ver por aqui no canal, que eu vou trazer em breve, tá? A lista de materiais tá aqui na descrição, junto com outras informações que você pode precisar, como lista de pontos e etc. Minhas redes sociais também estão aqui na descrição, tá? E ela ficou aí com seus 14, 15 centímetros. Eu vou deixar um vídeo que eu tô medindo ela passando aí pela tela, tá? Pra vocês verem direitinho. E sério, eu amei muito o resultado. Ela ficou muito fofinha. A expressão dela, sério, muito, muito fofa. Fora todos os acessórios possíveis que a gente fez, né, pra colocar nela. Então, eu estou muito apaixonada e eu espero muito que você goste desse vídeo. Vamos começar com fio coral fazendo 5 correntes. Agora vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. Aqui no último ponto baixo da carreira, a gente vai fazer um aumento triplo, ou seja, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro de um só. E aqui agora a gente vai continuar do outro lado da carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e no último ponto um aumento. E a gente vai ficar com 10 pontos no final dessa carreira. Então, aqui já vamos começar a segunda carreira, vamos começar fazendo um aumento. E assim que você fizer, já coloca ali o marcador no primeiro ponto. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos, 3 aumentos seguidos. E aí, continuando aqui agora do outro lado, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos e no último ponto, um aumento. E a gente vai ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Aqui a gente já pode cortar aquele excesso de fio que tá vendo lá do começo. E agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo na haste, aquele ponto que a gente vai inserir ali por trás do primeiro ponto e pela frente do outro, tá? E a gente vai pegar só a haste entre os pontos. Então, faz ali o primeiro e já marca a carreira. E ali a gente vai fazer toda uma carreira apenas de ponto baixo na haste, tá? Então, a gente vai sempre inserir ali por trás de um ponto e sair pela frente do outro, pegando aquela haste ali entre os 2 pontos. E essa carreira de ponto baixo na haste a gente não vai contar. Então, terminando aqui a carreira de ponto baixo na haste, agora a gente vai fazer as carreiras 3 e 4, repetindo os 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas.
Terminando a quarta carreira, agora a gente vai cortar o fio, porque em breve a gente já vai trocar para o fio bege. E antes de continuar, a gente precisa fazer a base para o pezinho, que vai ficar por dentro do pé. Então, aqui eu tô utilizando um pedaço de acetato, mas você pode usar um pedaço de plástico também, que você preferir. E aí, a gente vai cortar redondo ali, né, no formato do pé, que a gente vai colocar por dentro do pé para deixar ele retinho. E aí, é só passar um pouquinho de cola e colar ele ali por dentro do pezinho. E agora sim, continuando, a gente vai trocar para o fio bege e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E essa carreira de ponto baixíssimo a gente não vai contar. Então, terminando a carreira de ponto baixíssimo, agora a gente vai pegar somente na alcinha de trás novamente e já vamos arrematando ali aqueles fios de troca de cor. E aqui na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos, 5 diminuições seguidas e 2 pontos baixos no final. E a gente vai ficar com 10 pontos no final dessa carreira. Então, terminando aqui a quinta carreira, agora a gente pode cortar aquele excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora aqui da carreira 6 até a carreira 14, nós vamos repetir esses 10 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 9 carreiras retas. Terminando aqui até a carreira 14, agora a gente vai cortar o fio e vamos trocar para o fio branco. Então, aqui a gente vai trocar para o fio branco e na carreira 15 a gente vai fazer 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Já pode ir arrematando também aqueles fios ali da troca de cor. Então, terminando a carreira aqui, é só cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E aqui também a gente já pode colocar enchimento na perninha toda, lá no pezinho e na perninha. E a gente precisa de 2 pernas iguais, então a gente vai fazer uma perna, cortar o fio, e na segunda a gente não vai cortar o fio, porque a gente precisa para continuar o corpo. E aqui na segunda perna a gente vai fazer mais 4 pontos baixos. E esses pontos a gente não vai contar, vai ser só pra gente caminhar ali pro outro lado. Chegando aqui no outro lado, a gente vai alinhar ali com a lateral e vamos fazer 2 correntes. E agora vamos unir uma perna na outra.
E para unir, a gente precisa achar a lateral da outra perninha ali, deixando os dois pezinhos para frente, tá? Então, agora a gente vai fazer ponto baixo aqui ao redor da primeira perninha. Cada perninha tem 10 pontos baixos e a gente vai fazer pontos baixos nas correntinhas ali do meio também. Então, no final, a gente precisa ficar com 24 pontos. Então, vamos começar aqui fazendo os 10 pontos nessa primeira perninha. Aí, chegando aqui nas correntes, aqui no meio, a gente vai fazer 2 pontos baixos, né? Sendo um ponto baixo para cada corrente. E continuando na segunda perna, a gente vai fazer mais 10 pontos baixos. E chegando aqui no final, vamos fazer mais 2 pontos baixos nas correntes que ficaram ali, pra gente finalizar esses 24 pontos baixos. E aqui a gente pode cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 17 até a carreira 19, nós vamos repetir esses 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir, então serão 3 carreiras retas. Então, chegando aqui no final da carreira 19, agora a gente precisa cortar e trocar para o bege novamente. E agora, com fio bege, a gente vai fazer a carreira 20, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E nós vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Então, chegando aqui no final, é só cortar aquele excesso de fio das trocas de cores e colocar o restante ali pra dentro. E agora, continuando aqui, a gente vai fazer da carreira 21 até a carreira 25, repetindo esses 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 5 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 25, agora a gente precisa estruturar o corpinho antes de continuar. Para isso, a gente pode cortar aqui 2 pedaços de arame que sejam maiores que o corpo, porque a gente precisa para fazer o pescoço também. Então, eu vou dobrar aqui a pontinha, uma das pontinhas, né? E a gente vai inserir ali por dentro do corpinho, tá? Passando ali por toda a perninha até chegar lá no pezinho. E aí, se você precisar de ajuda para empurrar com alicate, pode empurrar também. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa no outro pezinho, tá? Então, é só dobrar o arame ali e empurrar para dentro, tá? Do corpinho ali até chegar no fundo do pezinho. E aí, a gente vai tentar deixar esses 2 arames aqui na mesma medida, tá? Porque aqui a gente vai fazer o pescoço. Então, vou passar um pouco de fita aqui ao redor desses arames, para não machucar o dedo ou
ou arranhar a agulha quando a gente estiver fazendo, tá? Então, une eles aí com um pedacinho de fita. E agora sim, a gente vai continuar. Na carreira 26, nós vamos fazer 8 diminuições seguidas e no final, 2 pontos baixos. E a gente vai ficar com 10 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, antes da gente continuar o corpinho, a gente vai colocar enchimento ali por todo o tronco, tá? Pra preencher bem todo o corpinho. Então, vai colocando aos poucos aí pra poder deixar ele bem arredondadinho. E agora vamos continuar. E da carreira 27 até a carreira 34, nós vamos repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 8 carreiras retas. Então, chegando aqui no final da carreira 34, agora a gente precisa colocar enchimento ali na extensão do pescoço também. Então, vai colocando enchimento ao redor do arame para deixar ele bem durinho e bem preenchido. E agora, na carreira 35, nós vamos fazer 4 diminuições. E agora é só cortar o fio e arrematar com o anel mágico invertido. Para arrematar com a anel mágico invertido, a gente vai sempre inserindo ali na alcinha de fora, sempre de baixo para cima, na mesma direção, em todos os pontos, e chegando no final é só puxar e arrematar.
Agora vamos começar os braços e com o fio bege nós vamos fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. E aqui, a partir da segunda carreira até a carreira 11, nós vamos repetir esses 8 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 10 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 11, agora a gente vai dobrar o bracinho ao meio e vamos pegar ali, fazer ponto baixo, pegando ali os dois lados da peça. Então, atravessa a agulha ali de um lado para o outro e faz aí 4 pontos baixos para fechar essa peça. E aí, agora a gente posiciona o bracinho ali na última carreirinha do corpo ali, né? Na carreirinha 26. E vamos costurar o braço de um lado e do outro do corpinho. E aí, caso você queira deixar os braços articulados como o corpinho antes de costurar, a gente vai atravessar ali um pedaço de arame nessas carreirinhas ali que a gente vai costurar. Então, é só atravessar um pedaço de arame ali de um lado pro outro, tá? Saindo na mesma direção ali que a gente vai costurar os bracinhos. E aí, agora é só encaixar o arame ali no bracinho, tá? Na carreirinha ali de baixo, a gente encaixa ali e pronto. E aí, quando costurar o bracinho, ele vai ficar articulado. E aí, pode cortar ali o excesso, né, de arame, se tiver muito grande para fazer o outro bracinho. E só fazer o mesmo processo, só colocar o bracinho ali por dentro do arame. E aí sim, agora é só costurar. Para costurar, é só passar um pontinho ali no corpinho e um pontinho no braço até finalizar todos os pontos.
Agora vamos começar o vestido com o fio azul escuro, a gente vai fazer 18 correntes. E aqui a gente vai unir a primeira corrente com a última ali e fazer um ponto baixíssimo. E aí a gente vai ficar com um círculo dessa forma, e aqui é o começo do vestido. E aí a gente vai subir uma corrente e vamos fazer ali um ponto baixo para cada corrente. Então, a gente vai fazer 18 pontos baixos nessa primeira carreira. Então, terminando aqui a primeira carreira, a gente vai ficar assim, tá? Vai ficar um círculo já com os 18 pontos baixos. E agora, começando a segunda carreira, faz ali o primeiro ponto e já coloca o marcador para não se perder. E aqui na segunda carreira, a gente vai começar fazendo 4 pontos baixos. Chegando aqui no quarto ponto, agora a gente vai fazer 5 correntes. Vamos pular 5 pontos de base aqui. Então, pula 5 pontos, prende ali no sexto com um ponto baixo. E aqui a gente vai fazer mais 4 pontos baixos, né? Como a gente já fez um, então a gente vai fazer mais 3, para ficar 4 pontos baixos certinhos aqui. E agora a gente vai fazer novamente 5 correntes e pular 5 pontos. E aqui, como a gente vai pular 5 pontos, a gente vai dar direto ali no ponto lá do começo da carreira que tá o marcador. Então, já faz o ponto baixo ali dentro desse ponto e a gente vai ficar assim na segunda carreira, tá? A gente vai ficar com esses buraquinhos pra gente fazer a manga depois. E esse fiozinho aqui do começo, depois de arrematar, a gente já pode cortar ele pra ele não ficar atrapalhando. Então, agora a gente vai continuar para a terceira carreira e a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Lembrando que aquele ponto baixo que a gente já fez ali no começo já conta como o primeiro, tá? Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Então, agora aqui na quarta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e a gente vai ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, da carreira 5 até a carreira 9, a gente vai repetir esses 30 pontos sem aumentar e sem diminuir.
então serão 5 carreiras retas. Depois de fazer aqui as 5 carreiras retas, a gente vai abrir um pouquinho mais o vestido para encaixar ali no quadril da boneca. Então, agora a gente vai fazer na carreira 10, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 11 até a carreira 14, nós vamos repetir esses 36 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, a gente vai fazer 4 carreiras retas. Depois de terminar aqui até a carreira 14, agora a gente precisa cortar o fio e arrematar. Agora a gente vai fazer as mangas, e para isso a gente precisa inserir ali a agulha naqueles buraquinhos que sobraram ali, né, da carreira 2 que a gente deixou. Então, a gente vai fazer 12 pontos baixos aqui, tá? Então, a gente vai fazer 5 pontos baixos embaixo, né, na parte de baixo, um ponto baixo na lateral, mais 5 pontos baixos em cima e outro ponto baixo na lateral. No final, a gente vai ter 12 pontos. Então, é só ir rodeando aí todo esse buraquinho até dar 12 pontos no final. Se você precisar, pode fazer mais algum ponto ou pular algum ponto para ficar com 12 no final. E agora, começando aqui a carreira 2, a gente vai repetir da carreira 2 até a carreira 4, esses 12 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, já coloca o marcador ali no primeiro ponto para não se perder, tá? Então, a gente vai fazer aí mais 3 carreiras retas. E aí, chegando aqui no final da quarta carreira, agora a gente vai cortar o fio e arrematar.
E aí, agora a gente precisa repetir o mesmo processo ali na outra manga. Então, a gente vai inserir, fazer 12 pontos baixos e fazer até a carreira 4, repetindo esses 12 pontos baixos. E quando acabar o vestido, ele fica assim, tá? Parece que ele fica com os bracinhos pra cima, né? Mas quando a gente colocar na boneca, vai dar certo. Então, eu já levantei aqui os bracinhos da minha boneca. E aí, a gente vai vestir nela, tá? Lembra de deixar a parte dos arremates pra trás. Então, a gente vai vestir nela ali. E a gente tem que passar um bracinho em cada manga do vestido e deixar o pescoço ali no meio. E aí, para ficar mais fácil de passar ali o bracinho por dentro, a gente pode puxar ali com a agulha, né? Com a ajuda da agulha. Então, vai puxando ali para dentro da manga do vestido, um bracinho e depois o outro. Aí você pode passar uma agulha de tapeçaria também, puxando o vestido para baixo, tá? Tem várias formas aí de puxar esse vestido para dentro. E aí, uma vez que a gente já consegue passar ali nos bracinhos, a gente pode abaixar os bracinhos que ele vai encaixar diretamente no corpinho dela, tá? Então, é só encaixar ali e fica assim, perfeito. E ali sobrou uns fiozinhos ali do lado, né, que foi de onde eu inseri o fio da manga, mas depois é só cortar no final. E aí o vestido fica assim, ele é feito todo fora do corpo e eu acho que o efeito fica muito bonitinho. Agora a gente precisa fazer a cabeça, e para a cabeça tem tutorial aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tá? Então é só clicar lá e fazer a cabeça e voltar aqui pra gente continuar. E agora a gente precisa já bordar a cabeça, então eu vou começar aqui bordando aquela parte branca externa ali do olho. Então é só começar a bordar ali de um lado e depois do outro. E para essa linha não ficar saindo do lugar, a gente passa um pouquinho de cola e prende ela ali. E agora com a linha marrom, a gente borda a sobrancelha ali, logo acima do olho, tá? Então, eu vou bordar ela um pouco arqueada assim pra baixo, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Conta quantos pontos você fez de um lado e faz exatamente igual do outro.
E agora, com o fio bege, a gente vai bordar o nariz ali entre os olhos, tá? Então, a gente vai tomar uns 3 pontos ali entre os olhos pra bordar o nariz. Então, passa uma vez, passa uma segunda vez, puxa bem, tá? E aí, a gente vai fazer ali agora por dentro dessas argolinhas, vamos passar o fio ali de baixo pra cima, até preencher todo esse espaço. Agora, vamos começar o cabelo com o fio marrom, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. E na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E a gente vai ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, terminando a segunda carreira, vamos já cortar aquele fio que tá vindo do anel para ele não atrapalhar mais. E na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Terminando aqui a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos começar as mechas. Então, agora a gente vai fazer 19 correntes. E agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 16 meio pontos altos. Então, a gente vai terminar aqui fazendo os 16 meio pontos altos até chegar lá na base. Terminando aqui os 16 meio pontos altos, agora a gente vai prender no próximo ponto da base ali com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir essas 19 correntes. E a gente vai novamente voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 16 meio pontos altos. E a gente vai repetir esse mesmo processo até ter 10 mechas iguais a essas. Então, depois de terminar aqui as 10 mechas, tá? Essas vão ser as mechas da parte de trás do cabelo. Agora, a gente vai fazer a franja. Então, a gente vai começar aqui fazendo 9 correntes. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos.
Chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto e prender no próximo com um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer 7 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai prender no próximo com um ponto baixíssimo. E vamos subir novamente 7 correntes e repetir o processo. A gente vai fazer 4 mechas iguais a essas, tá? De 7 correntes. Então, a gente faz 7 correntes, volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Chega ali no final, prende no próximo, sobe 7 correntes novamente e repete o mesmo processo até ter 4 mechas dessa. Então, depois de terminar aqui as 4 mechas de 7 correntes, a gente vai fazer a última mecha, subindo aqui 9 correntes novamente. Agora, a gente vai voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai pular ali o último pontinho que sobrou e prender ali dentro do mesmo ponto lá da primeira mecha, tá? Então, prende ali com um ponto baixíssimo e agora é só cortar o fio e arrematar. Agora, vamos fazer as orelhas e vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. E aí, é só fechar o anel e cortar ali, deixando um fiozinho para poder costurar. E agora, a gente precisa posicionar aqui as orelhas, mais ou menos ali na altura dos olhos, com uns 3 pontos de distância dos olhos, tá? Então, ali, posiciona elas na mesma altura, para elas não ficarem diferentes. E aí, agora, é só costurar as orelhinhas na cabeça. Então, é só passar ali a agulha, um pontinho na cabeça, um pontinho na orelha, até finalizar a costura.
agora vamos posicionar o cabelo, então a gente vai centralizar ali o anel mágico do cabelo com o da cabeça, tá? Então centraliza ali. E essas mechinhas aqui de 9 correntes, a gente vai deixar na frente das orelhinhas. E as mechinhas de 7 correntes, a gente vai deixar ali na testa para fazer a franja dela. Então, a gente vai jogar ali 3 mechinhas para um lado e uma para o outro lado, tá? E as demais mechinhas grandes, a gente vai colocar todas ali na parte de trás. Então, é só posicionar ali. Então, agora é só colar as mechinhas do jeito que a gente posicionou. Então, passa a cola ali e coloca o alfinete de volta, tá? Pra poder a mechinha secar no local certinho. Agora, vamos fazer o laço da cabeça e vamos começar com o fio vermelho fazendo 30 correntes. Chegando aqui no final das 30 correntes, a gente vai unir a primeira corrente com a última ali, tá? Fazendo um ponto baixíssimo nessa união. Agora, vamos subir uma corrente e fazer ali 30 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada corrente. Chegando aqui no final, vou cortar aquele fio lá do começo para ele não atrapalhar mais. E agora, a gente vai partir para a segunda carreira, e ali já coloca o marcador no primeiro ponto para você não se perder, tá? E a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 4, repetindo esses 30 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Terminando aqui até a quarta carreira, a gente já tem basicamente o laço formado e a gente vai cortar deixando o fio bem grande pra gente poder fazer o meio ali do laço e depois, né, fazer o acabamento. Então, é só puxar ali, tá? E a gente agora vai precisar fazer o acabamento do laço ali no meio. Então, vou pegar a agulha aqui pra poder facilitar. E a gente vai fazer ali um ponto baixo falso, né, pra poder deixar certinho ali, arrematar antes de fazer, pra não ficar aquele relevo. E agora sim, a gente vai passar esse fio em volta várias vezes aqui no meio, apertando ele, tá? Pra ele poder formar o laço mesmo. Então, a gente vai rodar esse fio aqui em volta da peça várias vezes.
E aí, quando você achar que tá suficiente, é só passar ali arrematando o fio ali por dentro. E agora a gente precisa fazer um cordão de correntes que vai dar em volta da cabeça da boneca. E aí você vai fazendo e vai medindo na cabeça da sua boneca, porque as correntinhas podem variar muito de ponto para ponto, então aqui não tem segredo, tá? Faz um tanto aí e mede na cabeça da sua boneca. E aí, pra medir é simples, coloca ali na cabeça dela e vê se tá dando a volta completa ali, tá? Se não tiver, você faz mais, se tiver já passado, você desmancha. E aí, quando tiver as correntinhas suficientes, corta o fio e deixa um fiozinho pra gente poder costurar. E aí, eu vou passar ali, né, a agulha pela correntinha e a gente vai passar essa correntinha por dentro daquela costura que a gente fez ali no meio do laço, tá? Então, é só passar ali por dentro mesmo e a correntinha vai ficar assim. E aí, basicamente, a tiara dela tá pronta e a gente precisa posicionar na cabeça. Então, a gente posiciona o laço aqui no meio da cabecinha dela. E para o laço não ficar saindo do lugar, a gente coloca ali uns alfinetes. E aí, pra finalizar o rostinho dela, a gente pode passar um pouquinho de blush ali no nariz, nas bochechinhas e na orelhinha dela.
E aí, para encaixar a cabeça da boneca no pescoço é muito simples, é só encaixar ali e ir rodando assim até finalizar o encaixe. E aí, pro lacinho não ficar assim, saindo do lugar, eu vou passar aqui um pouquinho de cola, só um pinguinho de cola ali, pra ele ficar fixado ali no meio. Então, é só passar ali e deixar secar. Agora a gente vai fazer a vassoura, então a gente vai pegar um palito de churrasco, medir ali na boneca o tamanho mais ou menos que vai ficar a vassoura e cortar com alicate. Aqui eu tô usando fio de juta, você pode usar barbante, pode usar sisal, qualquer fio que você quiser, tá? Que remeta aí a palha da vassoura. E ali eu vou medir mais ou menos o tamanho que vai ficar essa parte da palha da vassoura, tá? E vou tirar essa medida várias vezes aqui. E aí, no final ali, é só cortar, né? E vou cortar ali no meio também, pra poder deixar do tamanho certinho. Cortar do outro lado também, porque a gente não precisa que ele esteja conectado, porque a gente vai colar na vassoura. Então, agora pra gente colar, vamos posicionar o cabo ali no meio, passar cola e ir colando esses fios em volta, tá? Tenta colar o mais reto possível pra não ter que aparar muito no final. E aí é só ir posicionando as palhas ali por cima, né? Os fios ali por cima e passando cola onde você achar que é necessário para ir fixando tudo no lugar ali certinho. E aí, depois de colar ali, já vai aparando ali aquela parte de cima, principalmente para deixar bem retinho. E agora, com o fio dourado, eu vou passar ali em volta ali, dessa parte ali, várias vezes, apertando até um pouquinho, tá? Pra fazer o detalhe da vassoura. Então, vou passar ali em volta e ir rodando algumas vezes. E agora eu vou cortar o fio e arrematar ele com fogo. Se você estiver fazendo com fio de sisal, com fio de juta, toma muito cuidado, porque esses fios pegam fogo muito fácil.
Então, coloca o fogo ali distante, tá? Pra não ter esse risco de pegar fogo. E vai arrematando ali com cuidado. Se você não tem confiança, faça com cola, que também funciona. E ali, um pouquinho mais pra baixo, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo detalhe. E aí, pra finalizar essa parte da vassoura, a gente corta ali as rebarbas dos fios ali pra deixar ela mais retinha. E aí, a vassourinha tá basicamente pronta. Eu acho essa vassourinha muito fofinha. E se você precisar, você pode aparar ali, se ela tiver ficado grande. No caso, a minha ficou meio grande ali. Então, eu vou tirar um pedacinho dela ali, pra não ficar muito grande na mãozinha dela. E aí, a gente tem uma opção aqui de deixar a vassoura com um imã, né? Porque eu, por exemplo, coloquei arame nos bracinhos. Então, já tem uma coisa ali pra puxar o imã, né? Você pode colocar imã também dentro do bracinho dela, ou pode colar a vassoura na mão dela, costurar com linha invisível, ou só deixar escoradinha mesmo, tá? E agora vamos começar a bolsinha dela e vamos fazer 6 correntes. Agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 4 pontos baixos. No último ponto baixo, a gente vai fazer 3 pontos baixos juntos, fazendo um aumento triplo. Do outro lado da peça, a gente vai fazer 3 pontos baixos e no final um aumento. E a gente vai ficar com 12 pontos no final dessa carreira. E agora a gente vai começar a segunda carreira. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto e já colocar o marcador para não me perder. E a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 4, repetindo esses 12 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 4, agora a gente precisa fazer 6 pontos baixos.
Chegando aqui no sexto ponto, a gente vai fazer uma corrente e vamos virar o trabalho. E voltar fazendo 6 pontos baixos novamente. Chegou aqui no final, a gente vai virar, né, fazer uma corrente, virar e fazer novamente 6 pontos baixos. Então, terminando aqui, essa vai ser a aba ali que vai fechar a bolsinha, tá? Então, essa é a parte que fecha. E agora, a gente precisa fazer a alça. E aí, vamos caminhar ali 4 pontos baixíssimos na lateral da aba, né? E na lateral ali da bolsa mesmo, na parte de baixo ali da bolsa. Então, eu fiz 4 pontos baixíssimos. Então, terminando aqui o quarto ponto baixíssimo, agora a gente vai fazer a alça. Então, vamos subir 30 correntes. E aqui, depois de subir as 30 correntes, a gente pode posicionar a bolsinha ali na frente, tá? Passar a alça ao redor do corpinho dela ali e medir para ver se tá dando. Se não, você pode fazer mais correntinhas ou tirar algumas correntinhas, né? E aí, se deu certinho, você corta ali. E agora a gente vai prender essa alça ali no outro lado da bolsinha, tá? Então, vê se a corrente tá toda certinha, se ela não ficou do avesso e prende ali do outro lado com uma costura simples. E aí, depois de arrematar tudo ali certinho, eu vou só colocar esse fiozinho ali pra dentro da bolsinha mesmo. E aí, pra gente colocar a bolsinha na boneca, o ideal é tirar a cabecinha e posicionar a bolsinha ali no corpo. E aí, pra essa abinha aqui não ficar aberta, vou passar um pouquinho de cola e fechar ela ali, tá? Então, passa cola, dobra ela pra baixo e coloca um alfinete ali pra secar. Agora, a gente vai fazer o mini rádio que fica pendurado na vassoura dela. E a gente vai começar a fazer 4 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. Chegando no final, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer novamente 3 pontos baixos. Chegou aqui no final, novamente, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer 3 pontos baixos novamente. E aí, agora a gente vai fazer uma correntinha ali só pra finalizar. E agora é só cortar, deixando um fiozinho pra gente poder costurar. E aí, um dos lados eu vou arrematar, né, aquele lado que a gente começou, vou arrematar aquele fio porque a gente não vai precisar dele. E aí, pro arremate ficar bem bonitinho e não sair do lugar, vou passar um pouquinho de cola ali e cortar o excesso de fio. E agora, com esse outro fio que a gente deixou maior ali, a gente vai caminhar com ele ali até o meio da peça, tá? Então, deixa ele ali exatamente no meiozinho da peça. E aí, a gente vai vir com a vassoura
e prender ali na vassoura, tá? Então, prende ali com uma costura mesmo, e aí depois é só arrematar esse fio, passando ali entre os pontos e depois passa um pouquinho de cola. E aí, eu vou cortar aqui um pedacinho bem pequenininho de feltro preto para fazer a tela do rádio. E aí, sem segredo, é só colar a tela ali, né, no rádio. E a Kiki está pronta. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui o que você achou. E logo depois do vídeo da Kiki, eu já vou deixar o vídeo do Didi também pra você ir fazer ele, tá? Porque eu quis deixar um vídeo especialmente pra ele. E é isso, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.